Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, aqui no Instagram, a página do Centro Espírita Nosso Lar aqui no Instagram. Toda terça-feira, o Centro Espírita Nosso Lar realiza uma palestra pública, uma exposição doutrinária acerca do Espiritismo, trazendo mensagem edificante nas redes sociais, na web. E a gente sempre tem esse trabalho toda terça aqui no Centro Espírita Nosso Lar de Teresina, Piauí. Dá tempo de você convidar os amigos a entrar na live, compartilhar a live para que outras pessoas possam aproveitar esse momento que o Espiritismo proporciona de esclarecimento, orientação e consolação. Então nós vamos fazer a leitura de uma mensagem edificante para nos harmonizarmos com a atividade da noite de hoje. Logo em seguida nós vamos fazer a prece e depois da prece a gente vai dar início aí à nossa exposição acerca do tema de hoje, que a gente já adianta, né? O tema da nossa fala de hoje, da nossa exposição é Deus não perdoa? Essa indagação. Mas vamos fazer a leitura da mensagem para a gente se harmonizar. A mensagem é do livro Indulgência, que é de autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Propaganda Viva, o título da mensagem de hoje. Aprendamos a ensinar a própria fé nas páginas vivas da natureza humana. Há diversos modos de exaltá-la. Na música da esperança para os corações desalentados e abatidos. Na bênção da alegria e segurança na alma das criancinhas relegadas ao abandono. Na dissertação viva de reconforto e consolação nos gestos de compreensão e bondade para com os irmãos desamparados e tristes. Na melodia da paz, nas expressões de fraternidade e carinho para com os doentes. No celeiro de graças que venhamos a entesourar na vida em comum com os familiares e amigos, na plantação de confiança renovadora, através da correção de nosso próprio comportamento diante de quantos nos seguem e observam os passos. Grande é a lição de nossa consoladora doutrina por intermédio da palavra falada ou escrita. Entretanto, aqueles que puderem e quiserem fazer, além dela, a propaganda viva das próprias convicções, nas bases do entendimento e do amor, estarão realizando na terra, com Jesus, a verdadeira construção do reino de Deus. A mensagem aí, propaganda viva do livro Indulgência, autoria espiritual de Emmanuel, pela psicografia de Chico. Então, depois dessa mensagem, a gente convida a todos a fazer uma prece para nos conectarmos com a espiritualidade superior, com Jesus, com os nossos benfeitores, nossos mentores, para que nos assistam nesses instantes que nós estaremos juntos por pensamento e através da oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bondade e o carinho de nos oportunizar mais uma vez o nosso encontro aqui pelas redes sociais, pela página do Centro Espírita Nosso Lar. Que as mensagens que serão transmitidas na noite de hoje possam servir de orientação e de esclarecimento para aqueles que buscam no Espiritismo a solução para os enigmas da vida, para aqueles que buscam entender a si próprio, entender o seu caminho, entender a sua destinação, mas que ela também sirva de consolação para os que estão aflitos, para os que estão passando por momentos de dificuldade, para os que não conseguem compreender ainda a dimensão do teu amor na aplicação da justiça, através das tuas leis que revelam e representam o equilíbrio a todo instante. Faz com que todos que estejam privados
de bem-estar possam receber os gozos da espiritualidade amiga através da transmissão de bons fluidos que os benfeitores podem realizar durante esses instantes. Ilumina a todos nós que estamos nesses instantes conectados na expectativa de bebermos da fonte fecunda do ensinamento do Cristo através da orientação da doutrina espírita, para que possamos aproveitar esses instantes e estes ensinamentos na nossa tarefa íntima de auto-melhoramento, de progressão, a fim de que sejamos criaturas melhores e um dia possamos alcançar a perfeição. Jesus amado, nós te agradecemos pela oportunidade e te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa exposição da noite de hoje. Que assim seja. Bom, boa noite aos que entraram depois do início da live, os que estão entrando ainda, os que vão entrar. Com muita satisfação que a gente está mais uma vez aqui no nosso lar para fazer a exposição da terça-feira, né? Sempre um tema doutrinário do Espiritismo. E hoje os amigos do Centro Espírita Nosso Lar capricharam no tema. Minha amiga Sueli mandou o tema e eu fiquei olhando, puxa, que desafio. Essa indagação que norteia as nossas reflexões de hoje, ela é bem forte. Deus não perdoa, e há várias possibilidades para nós compreendermos essa indagação. Primeiro, nós precisamos buscar entender quem faz essa indagação e em que situação que essa criatura está inserida, qual é a vivência dela, qual o momento daquela pessoa ao fazer esse questionamento. Deus não perdoa? Então a gente pressupõe que quem faz essa pergunta, né, tem dúvidas a respeito dos atributos de Deus. E certamente ou está vivenciando uma situação muito angustiante, aflitiva, está passando por um problema muito sério, ou identifica outra pessoa passando por uma situação grave, por uma privação de ordem material, passando por um abalo na sua vida. E diante desse quadro em que a própria pessoa se enxerga em grande dificuldade ou enxerga outro em grande dificuldade, por um preconceito, por ter bebido em outras fontes, por ter se contagiado por outros dogmas religiosos, pode entender esses momentos de dor, esses momentos de aflição, esses momentos de enfermidade, de dificuldades que está passando ou ver outra pessoa passar, entende esse momento difícil como uma punição. Entende como sendo a aplicação da justiça divina na vida dessa pessoa, de si próprio ou de outrem, e entende esse momento de dor e de dificuldade como uma punição, como um castigo. E essa palavra, essa expressão, né, Deus castiga, ela é incutida na nossa mente desde muito cedo. Pelo menos eu ouvi muito isso durante minha infância, até mesmo na minha adolescência, e continuo ainda ouvindo na minha vida adulta. Mas, quando eu era criança, eu ouvi muito isso. Deus castiga. Meus pais, ou as pessoas mais velhas, meus tios, enfim, pessoas do meu convívio, né, que estavam ali
próximos a mim, e em determinadas situações, quando eles queriam um comportamento meu, né, quando eles queriam me advertir para não fazer alguma coisa, normalmente em seguida vinha essa expressão: não faça isso, porque Deus castiga. Fulano, não faça isso, porque Deus castiga. E a gente vê muito isso acontecer. E atribuem a Deus uma característica que talvez, sem a compreensão espírita, nós vamos estar atribuindo a Deus uma função de castigador, de alguém que pune exclusivamente. De que se algo for feito de errado, nós vamos ser penalizados com dor, sofrimento, com aflições. Deus castiga. E essa noção de severidade de Deus nas nossas vidas, ante as nossas imperfeições, ante as nossas falhas, esse Deus severo que vai nos impor um castigo, uma aflição nas nossas vidas, essa ideia, essa visão de Deus, ela vigorou durante muito tempo e ainda hoje ela é utilizada como forma de reprimir os impulsos da criatura humana tendenciosos à prática do mal, das coisas equivocadas. Nós não somos educados pelo amor, via de regra. Nós somos educados e conduzidos pelo temor a Deus. Nós somos podados, limitados, nós somos conduzidos pelo temor a Deus. Não faça isso porque Deus castiga, porque Deus pune. Se você falar algo nesse ou naquele sentido, Deus não vai gostar disso e Deus vai lhe castigar, Deus vai lhe punir. E quem não ouviu contra si ou contra outra pessoa, você está vivendo isso porque Deus está lhe castigando por essa ou aquela ação ou omissão. Fulano está naquela condição por castigo, porque deve ter feito muito mal nessa vida a alguém ou em outras vidas. Fulano está aí, hoje está na cadeira de roda. Deus castigou ele pelas coisas erradas que fez. E esses são pequenos exemplos de tantos outros que a gente escuta por aí. Então essa noção de um Deus vingador, de um Deus que pune, que castiga, ela é muito forte na humanidade. Mas ela se explica porque durante muito tempo o homem precisou de algo mais forte para sofrear os seus impulsos que o levavam a cometer barbáries, violências, praticar o mal. E para frear, as doutrinas religiosas se utilizaram dessa figura de um Deus punitivo, vingativo, para frear esses impulsos do homem. E essa visão ela é muito forte no senso comum do Deus que castiga, do Deus que pune. E quando as pessoas estão passando por esses momentos de dificuldade, por esses momentos de expiações e provas, sem a compreensão espírita de que tudo é consequência dos nossos atos e das nossas omissões, sem o entendimento da lei divina e imutável que rege toda a vida, não só no nosso planeta, mas toda a vida no universo inteiro, da lei de causa e efeito, sem essas percepções, sem essa sabedoria, e mergulhados no processo doloroso, consequente dessas nossas imperfeições, dessas nossas falhas, nós vamos nos deparar com momentos em que a escuridão toma conta do nosso viver, toma conta
do nosso pensar, e a falta de fé no amor divino, na sua misericórdia, na sua benevolência, nos faz pensar, nos faz chegar a essa indagação. Deus não perdoa? Será que eu estou passando por essa dificuldade, por essa enfermidade, porque Deus não me perdoa? Será que eu já venho atravessando esse problema que se arrasta há longos anos? Será que fui esquecido por Deus, pelos benfeitores? Será que eu fui esquecido pelo meu anjo da guarda, pelo meu espírito protetor, que não me perdoa pelas minhas falhas? E isso causa uma apreensão muito grande. Mas tudo isso decorre da falta de esclarecimento. Quando nós não temos essa noção, quando nós vacilamos na fé daquilo que os Espíritos nos ensinam, quando nós nos afastamos dessa visão ampla que o Espiritismo nos dá, de compreensão da vida, que nos faz entender os mecanismos que operam a justiça divina para fazer com que aquilo que aconteceu de equivocado nas nossas vidas seja corrigido, nós não vamos conseguir enxergar o Deus de amor nas nossas vidas. E nós vamos nos questionar se Ele não perdoa. É a partir da compreensão de que somos seres imortais e que temos uma vida pregressa, nós temos outras encarnações para trás, cheia de ações, de omissões, de escolhas nossas e que repercutem na nossa vida atual, nos trazendo para a necessidade do reajustamento daquelas velhas condutas junto às pessoas que nós ferimos ou às pessoas que foram os nossos ofensores, sem a compreensão de que para o ajustamento de uma situação que foi desequilibrada em vidas passadas, a pedagogia divina, a forma que Deus tem de nos ensinar a não mais errar, de nos ensinar as virtudes que nós precisamos adquirir nessa nossa jornada de espírito viajor que somos, faz parte da pedagogia divina permitir que a justiça, que tem por função devolver esse equilíbrio que foi ferido no passado, faz parte da aplicação da justiça os momentos dolorosos. Veja, o Espiritismo nos diz que nós nascemos simples e ignorantes. Mas, com o decorrer do tempo, nós vamos nos equivocando nas nossas escolhas. Nós vamos errando, nós vamos falhando. No princípio, nós éramos simples e ignorantes. Nós não tínhamos falha, mas nós temos um livre-arbítrio que nos dá a oportunidade de fazer as nossas escolhas, de seguir o caminho que a gente entende ser o melhor. E na má utilização desse livre-arbítrio, nós nos perdemos e falhamos. Cometemos erros que repercutem negativamente na nossa vida e na vida de outras pessoas. E isso não pode ficar desajustado. O equilíbrio do universo, ele necessita que esse desajuste um dia chegue a ser reparado. E nós recebemos de Deus várias e várias oportunidades de repararmos os nossos erros. Inúmeras. Nós temos a chance de reparar o nosso erro pelo melhor caminho possível.
Porque Deus é bondade. Deus não é castigo em primeira instância. Deus é misericórdia em primeira instância. Deus é amor e nos dá a oportunidade de repararmos o mal que nós fizemos em outras oportunidades. Mas a gente deixa escorrer pelas mãos essas oportunidades. A gente é colocado no seio de uma família para nos reajustarmos com aquelas pessoas com que nós tivemos atritos no passado e a gente não aproveita essas oportunidades e continua tendo esses atritos. A gente continua se desentendendo. A gente não consegue amar o outro. A gente não consegue perceber as nossas falhas, pedir perdão e os desajustes se seguem. E a gente desencarna e não consegue resolver esse problema. Aí a gente encarna de novo. E a programação que é feita para nós, para corrigir essas falhas, prevê essas situações de dificuldade, essas situações dolorosas, para nos chamar a atenção de que há algo errado, para nos convidar a olhar para a própria vida, olhar para nós mesmos e identificarmos o que precisa ser modificado na nossa vida, do nosso proceder, para que não mais nós erremos. Então a pedagogia divina nos coloca em situações de dificuldade justamente para nós expiarmos, ou seja, para que nós nos depuremos do mal de que nós estamos contaminados. É um processo expurgatório desse mal, para nós aprendermos a lição, para não mais praticarmos esse erro. E uma vez extirpado o mal de nós, nós ainda assim precisamos, muitas das vezes, passar por essas dificuldades para entrar na segunda fase do nosso processo educativo. Nós estamos num planeta, segundo nos ensinam os Espíritos, categorizado como planeta de expiações e provas. Primeiro a gente expia as nossas faltas, a gente expia as nossas dificuldades, para depois nós provarmos que já adquirimos aquela virtude que nos faltava e que nos causou o deslize do equívoco. Então, primeiro a gente expia e depois prova. E esse processo de expiação e prova, comumente, ele chega ao ponto de nós estarmos em situações difíceis e dolorosas que nos façam questionar se Deus não perdoa. Mas o espírita, o cristão, o que segue Jesus, precisa ter ciência, saber que Deus nos perdoa sempre. Que mesmo estando em processos dolorosos, que mesmo estando em meio a dificuldades, nós já temos o perdão de Deus. Ele nos coloca nessa situação justamente para nos ensinar, em primeiro lugar, a lição da humildade, de reconhecermos que falhamos. É o primeiro passo nesse processo de aprendizagem, é reconhecermos o nosso erro, a nossa falta. E depois de reconhecermos a nossa falta, sabermos que erramos, o segundo passo é nós repararmos esse erro. Então esse processo pedagógico divino se opera para restaurar um equilíbrio que foi ferido. Mas quando nós reconhecemos a nossa falha, quando nós nos dirigimos nesse sentido da reparação, nós vamos angariando a condição de pedir a Deus o perdão pelas nossas faltas.
E Deus espera que nós tenhamos essa atitude de reconhecer a nossa falta, de pedir perdão, para que então Ele possa nos conceder o seu perdão e nos conceder, por misericórdia, uma nova chance. E Jesus, com o Espiritismo, nos ensina que sempre e sempre o Deus de bondade e de amor, misericórdia e justiça vai nos conceder o perdão e vai nos conceder uma nova chance. Porque nós fomos criados, destinados à perfeição. Simples e ignorante no princípio, mas destinados à perfeição. Somos criatura que o Criador fez com a destinação de alcançarmos a perfeição. Então, o perdão, ele vai estar sempre à disposição da humanidade. Mas é preciso que nós nos direcionemos nesse sentido, reconhecendo as nossas faltas e nos dirigindo a Deus para pedir perdão pelas nossas faltas. Basta nós nos lembrarmos da oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, em que lá no finalzinho, Jesus nos ensinando a orar, nos recomenda, perdoa-nos as nossas ofensas, né? Somos criaturas falíveis, mas nós temos que pedir perdão a Deus. Nós não podemos nos rebelar, nos revoltar com o processo pedagógico divino. Nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa pequenez e pedir perdão, com a certeza de que nós vamos ser perdoados, se nós estivermos no caminho de merecermos esse perdão. Não pode ser da boca para fora. Nós temos que, com sinceridade, reconhecer as nossas faltas, pedir perdão por elas, de forma conscienciosa. Nós precisamos olhar para o nosso erro, saber que nós erramos, querer não mais errar, pedir perdão pela falta e logo em seguida pedir a oportunidade a Deus de ter a chance de reparar esse erro, essa falta. E então nós seremos agraciados com a oportunidade de nos reencontrarmos com quem nós nos desentendemos para a reparação. E uma vez reparado o problema, a gente conseguir dar seguimento à nossa jornada evolutiva. A visão que se tinha do Deus de castigo, de punição, ela precisa ser modificada para um Deus, como Jesus nos ensinou, Pai. E a função do Pai não é castigar e punir simplesmente por punir, mas corrigir os erros, mostrar o caminho, conduzir as almas na tarefa de regeneração, na tarefa de progresso. É que às vezes nós somos tão incipientes aos ensinamentos divinos, nós somos tão refratários às recomendações que o próprio Jesus nos deixou, que nós fazemos escolhas equivocadas atrás de escolhas equivocadas, são erros atrás de erros, e o nosso Pai, que é bondade, que é justiça, para não nos permitir que nos desviemos totalmente da senda do bem, nos impõe freios. E esses freios são traduzidos na nossa vida material como as dificuldades, que são justamente são os sinais de alerta de que algo vai mal. É o sinal de alerta de que há necessidade de modificação de alguma coisa,
de que algo não está certo, que nós precisamos parar para corrigir a nossa rota, que nós precisamos mudar as lentes da vida para enxergar aquilo que verdadeiramente é importante para nós, nesse processo de crescimento moral e espiritual a que nós estamos submetidos. E a dor, ela faz parte desse processo, infelizmente para muitos, porque nós não atentamos aos sinais da vida, nós não atentamos às inspirações que os nossos benfeitores vinham dando para nós. A gente vai fazendo escolhas pelo impulso que a vida material muitas vezes nos reclama. Da facilidade do caminho, da porta larga, das sensações que os prazeres que a vida material nos dá, muitas vezes de forma fácil e conseguidas, sem escrúpulos, ferindo outros, usando outras pessoas para alcançarmos os nossos objetivos vis. E tudo isso vai sendo semeadura na nossa vida. E para nós não nos perdermos, vem os processos dolorosos para nos chamar a atenção. Filho, não é por aí o caminho. Se nós estivermos numa estrada muito bonita, que tem rosas por todos os lados, quando nós desviamos na estrada, a gente entra no meio da plantação. As rosas continuam lá, mas os espinhos vão doer na nossa pele, para nos dizer, está fora da rota. O caminho não é por aqui, você precisa voltar. E os processos dolorosos são esses sinais de alerta, são os espinhos das nossas vidas que nos chamam a atenção para dizer que nós estamos fora da rota. E o caminho, a rota é Jesus, é simples. É Ele que nos ensina o caminho do amor e o caminho do perdão, como o caminho que nos leva à redenção e nos leva ao reino de Deus. Ele diz, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o roteiro, ele já está estabelecido. É Jesus. Se nós agirmos de acordo com o que o Mestre nos ensina, dificilmente nós vamos nos perder no caminho, nós vamos sair da rota. Consequentemente, as nossas escolhas, as nossas ações, gestos e palavras serão favoráveis a esse progresso que nós precisamos obter, e mais dificilmente nós vamos nos equivocar, nós vamos ferir, nós vamos interferir no processo da justiça divina. Mais dificilmente nós vamos cometer equívocos, consequentemente não serão necessárias corrigendas e o nosso caminho se torna mais fácil. Por isso que Jesus diz que comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Porque se nós caminharmos passo a passo com Jesus, nós vamos errar menos e, consequentemente, não teremos necessidades de correções nas nossas vidas. Então, o fardo se torna mais leve e o jugo suave, porque nós estaremos caminhando como Jesus caminhou, fazendo as escolhas como Jesus as fez. Ao invés de julgarmos o outro, nós vamos estar auxiliando no exercício da caridade. E nós vamos compreender que sim, Deus nos perdoa e que se nós ainda estamos sofrendo, é porque nós estamos reparando, corrigindo alguma coisa de equivocada. E sim, Deus nos perdoa e somos a prova viva do perdão de Deus,
Porque de tantas outras encarnações que já tivemos e tantos outros equívocos que já cometemos, nós ainda assim recebemos a dádiva divina de estarmos mais uma vez encarnados, de termos um corpo físico com condições de estarmos expiando as nossas faltas, de estarmos provando as virtudes que nós já adquirimos, de termos o dom da visão para poder ver esse mundo maravilhoso que Deus nos concedeu para que nós possamos aqui encarnados aproveitar as oportunidades de nos relacionar com outras pessoas, para aproveitar a chance de amar, de perdoar, de ser humilde, de ser manso, de ser pacífico. O dom da vida, a oportunidade de termos a voz para pedir perdão, para expressar o nosso amor, para auxiliar os que necessitam da palavra de conforto, de recebermos a oportunidade de ouvir para saber ouvir as críticas que fazem a nós, sabemos ouvir as recomendações. Nós recebemos muito de Deus e o simples fato de estarmos encarnados hoje é prova do perdão de Deus a todas as nossas outras faltas, de todos os nossos outros escândalos que vivenciamos no passado distante e no passado também próximo. Quem sabe nós não estamos aqui pelo perdão divino e a concessão da graça de mais uma oportunidade de corrigirmos os nossos erros antes da instalação de um processo doloroso ainda maior do que aquele que nós estamos passando. O Deus que rege a vida, o nosso planeta, que Jesus já veio nos abrir os olhos, Deus que é Pai, aliado ainda com as lições que os Espíritos Superiores nos traz, não é mais um Deus vingativo, nem mais um Deus que tem por intenção nos punir e nos castigar, mas um Deus que nos educa de diferentes formas, de acordo com o nosso grau de adiantamento. Se ainda estamos muito atrasados na escola da vida, serão necessárias provas mais difíceis para nos adiantar aos níveis mais elevados. Mas se já adquirimos as lições, já as guardamos na intimidade e as exercemos no nosso cotidiano, tudo vai se tornar mais leve. E nós não questionaremos mais o rigor da aplicação da justiça divina nas nossas vidas e não mais blasfemamos questionando se Deus não perdoa. Mas nós vamos compreender que Deus nos ama infinitamente e que nos concede todos os dias ao despertar novas oportunidades de fazer a nossa vida futura melhor através do nosso presente. Essa é a reflexão que temos para hoje e fica o convite para pensarmos sobre isso, de que todos os dias nós estamos sendo perdoados pelas pequenas faltas que nós cometemos, pelas chances que nós perdemos de fazer melhor. Deus nos perdoa a pequenez e nos dá nova chance. Vai lá, meu filho, tenta de novo. Mais um dia, mais uma oportunidade que você está recebendo. E assim será até nós alcançarmos a maturidade de não mais errar, para não mais ter a necessidade de ser perdoado. Mas, como ainda estamos nessa trajetória, saibamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão e confiar no Deus de bondade e de amor que nos concede sempre novas oportunidades. Eu convido agora os amigos para juntos fazermos a prece de encerramento, enquanto nós vamos recebendo o bálsamo dos nossos benfeitores espirituais.
Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, que bênção contar contigo no momento da dor e da dificuldade. Tu que chega em nossas vidas trazendo as tuas lições de amor, de humildade, mas sobretudo de esperança, que nos dá a confiança de que o Deus de amor e de bondade operará na nossa vida de acordo com o nosso merecimento, para nos restabelecer a saúde, para nos devolver o equilíbrio que nós necessitamos para seguirmos a nossa trajetória em busca da autoiluminação. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. E te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em torno das tuas lições amorosas para entendermos melhor a vida e que possamos, na tua senda, alcançar o reino de Deus. Que assim seja. Gratidão aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar, o carinho de todos que acompanharam, tiveram a paciência de nos ouvir e acompanha a programação aqui do Centro Espírita Nosso Lar de Teresina, aqui no Instagram, né? Várias atividades, mensagens que sempre nos ajudam aí nos momentos de dificuldade e de incompreensão. Até o nosso próximo encontro e um grande e fraternal abraço a todos.